depois a É professora porque eu não tô com o celular, professora, eu tô só pelo computador. Aí eu tô usando pelo WhatsApp Web. Tá. Foto do quê, professora? Entrei agora. O que que acontece? Eu pedi para vocês fazerem a tarefa. Lembra a tarefa? A tarefa vale ponto. Aí eu tô pedindo para poder mostrar. Quem não quer mostrar que tá sem câmera, quem tá falando que tá sem câmera? A Bruna falou que tá sem câmera. Aí ela falou que vai mandar a foto para a professora, tá? Então, mostra agora, sabe por quê, gente? Vale um ponto, tá? Tudo bem? Quem quer mostrar agora que já fica livre? Deixa eu colocar aqui, deixa eu admitir todo mundo. Fala. Eu tô sem meu celular agora, eu posso mandar mais tarde? De tarde. Tá. Não à noite, de tarde Tá mesmo. bom, tá bom, tá bom. Deixa eu só falar com vocês o seguinte. Então, eu vou fazer o seguinte, já que tem bastante gente chegando ainda, acho que já dá para fazer a chamada? Ainda não, né? Vou esperar mais um pouquinho. Bom dia, Heron. Deixa eu só fazer o seguinte, então. Tem o conteúdo, composição de movimento, e eu não expliquei composição de movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no slide, vou terminar esse conteúdo. Terminando esse conteúdo, se der tempo, eu já começo a resolver alguns exercícios. Já que teve algumas pessoas que já resolveram, a partir da dúvida, eu vou explicar aqueles exercícios que geraram mais dúvida. Eu até sei qual que é por conta lá do plano B. Outra coisa, aqueles que vocês não deram conta de fazer, não é para fazer, é para trazer para a professora resolver junto com vocês, tá? O que eu não quero é que eu não quero que aconteça. Um faz e o outro copia. Não, você tem que ser franco e verdadeiro. Professora, tem tal exercício que eu não consegui fazer. Aí, a partir daquele exercício, a gente tentar identificar o que você não sabe, o que você não aprendeu de vetores. Porque, meus alunos queridos, vetores é algo que você vai utilizar muito na física. E essa parte de vetores que a gente está vendo é o básico do básico. Vetores ainda tem algo a mais para você estudar mais à frente, que é a decomposição vetorial, que complica um pouco mais. E decomposição vetorial vai utilizar, professora? Vai utilizar muito, tá? Então, tem que aprender. Só voltando, antes de eu fazer a chamada, quem é que não fez a prova que falou com a professora ontem? Teve alguém que falou, eu esqueci. Barreto, eu acho? Foi, Barreto? Barreto tá aqui? Não, né? Barreto tá aqui, professora. Tá. Barreto, foi você que não fez a prova? Não, é Oliveira. Não, é só Oliveira que tá aqui. É Oliveira, que eu tô vendo aqui, ó, Oliveira. Gente, alguém tem o contato dela? Fala para ela. Eu vou mandar mensagem para ela aqui, professora. Fala para ela, para entrar agora no Zoom, para eu conversar rapidinho com ela. Beló e os desenhos. Eu tenho que olhar esses desenhos, não tive tempo. Professora. Professora. Tem que olhar. Que raiva. Ai, velho, o Tio Demente é muito bom, velho, muito bonito. Lindo, lindo. Ó, deixa eu fazer a chamada, então. Tô aqui. Tá, eu vou fazer a chamada que aí eu já fico livre. Senão, eu sair daqui. Isso aqui é do 8º. Vamos para o 9º. Qual 9º? 9º ano? 9º ano A. Beleza, selecionar. Nossa. Aí, Barreto chegando. Mais 2 pessoas. Miguel. Miguel tá na sala errada. Tá. Ó. Professora, desculpa, cheguei atrasada. Então, minha linda, o que eu quero que você faça? Você vai lá na aula de ontem, dia 2, detalhamento de aula de ontem, vai naquele link, entra naquele link e faz essa prova agora. Rapidão lá. Vai lá, correndo. Prova? Porque ela não fez a prova. Adriano, está, gente? Rapidão, ajuda a professora. Professora, eu não fiz a prova. Tá. Não, professora, eu fiz. É que ontem eu esqueci que eu tinha feito.
Mas eu fiz a prova, sim. É que eu tinha esquecido, eu não tinha lembrado. Hoje, gente, o que a gente faz com a pessoa dessa? Tira da sala, professor. Tira da sala essa barriga. Desculpa, professor. Manda refazer, professora. Manda refazer. O que faz com essa pessoa? Manda ela fazer de novo também. Não, pelo amor de Deus. Tem que fazer 3 vezes a prova. Tira Ai, da não sala, aguento. professor. Tira da É sala. porque eu não sei o que aconteceu ontem comigo, eu esqueci o que eu fiz. Tudinho nas aulas, aí pra mim eu não fiz prova nenhuma. Jesus toma conta. A pessoa faz a prova, esquece que faz a prova. Como é que chama isso? E eu que me acho velha, esquerosada. Desculpa, professora. Bora lá. Adriano, está presente? Acho que não, professora. Não. Beló tá, Bianquinha tá, Bruna tá, Carol. Carol tá aí? Não. Avisa a Carolina que Sônia falou para ela que vai puxar a orelha dela, que ela tá faltando demais minha aula. Eric, tá aí? Presente. Gabriel. Beleza, Eric. Gabriel, tá aí? Fala presente. Não. Gabriela Castro. Presente? Ajuda aí, professora. Gabriela Castro, presente, gente? Não. Giovana Não. Ellen. Ô, Giovana. Tá aí? Presente. Ó, Giovana. Henrique. Não. Henrique? Não. Henrique não é de faltar, né? Isso aconteceu. Heron tá. Isaac. Ó, Gabriel acabou de chegar. Isaac tá aí? Não. Que estranho. João Guilherme. João tá aí? Também João. não. Letícia! Ai, gente, vocês falam Letícia. Sopinha. Sopinha tá aí? Sopão, professor. Sopão. Tá, não, Sopão. professor. Sopa tá cozinhando. Ai, Deus! Lorena! Presente. Presente! Barreto nem se fala. Não falo. Maria Júlia Oliveira. Tá aí? Tá. Presente. Maria Luísa Bruno. Presente. Maria Rita Salles. A Salles falta, hein, minha aula? Deixa ela. Nicolas. Nicolas também. Não. Rafael tá. Rick tá aí, Rick? Presente. Rita de... Velasco tá aí. Samuel aqui. tá. Sara tá. Valentim tá. Vitor. Tô aqui. Presente. Vitória também tá. Beleza. Gente, as pessoas que eu vou falando assim é porque eu lembro e daí deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar esse compartilhamento de tela aqui, interromper, porque senão vocês vão ver prova, não é para vocês verem prova, né? Por que, professora? Porque tem um monte de prova. Não pode mostrar, não. Deus é mais. Ó. Vamos lá, compartilhar. Agora sim, agora posso compartilhar. Eu tenho tudo armazenado, já pensou? Gente, vocês sabiam que esse slide eu usei, sabe aonde? Sabe aonde que eu usei esse slide? Esse slide não é de Diga. vocês. No terceiro ano? Terceiro ano. Quem falou terceiro ano? Bia. Claro. Pois é, do terceiro Professora, ano. cadê Ou as imagens que seja, nós te mostramos ontem? Professora, as imagens. Meia hora de discurso, professora, pra eu nada. não usei ainda, gente, não usei. Eu tenho que entrar para ver o fundo. Vocês estão vendo, né? A pessoa que adora a cor, adora. Olha aí, olha o verde. Discreto, sabe? Verde, cordaço. Eu ainda tô terminando de fazer a tarefa. Eu posso mostrar no final da aula? Pode. Depois a gente Tá chega bom. nessa tarefa, tá? É pra mandar onde, professora?
Não, quem quiser me mostrar hoje, mostra. Quem quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar, tá? Eu tô vendo que tem gente que ainda não fez, tá fazendo agora. Ó, mas eu quero que vocês façam, importante, só conversar com vocês. Nono ano. O que eu quero é que vocês aprendam o que é vetores. E eu preciso que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Façam a atividade. Professora, eu não entendi. Beleza, não entendeu. Vou resolver junto com você. Você não vai perder ponto. O importante não é ganhar ponto ou perder ponto. O importante é você aprender. Então, você usando sinceridade comigo, porque não conseguiu fazer uma atividade, 2 atividades, você vai ganhar seu ponto. O que eu quero é que vocês aprendam vetores. Olha aí, da onde que é esse slide? Esse slide do 3º ano. Ou seja, é um conteúdo que você está vendo agora, mas que lá no 3º ano você vai ver novamente. E a possibilidade, professora, vai ter no Enem um exercício só sobre vetores? Não! Mas ele vai cobrar, se você pegar o Enem do ano passado, gente, tem uma questão lá que tem 2 árvores e um garoto no meio. Ele pergunta a força. Para você calcular aquela força, sabe o que você precisa? Decomposição vetorial, você precisa de vetores. Então, precisa saber vetores, precisa. É urgente esse conhecimento, tá? Então, quando eu falo em composição vetorial, são dois movimentos que acontecem simultaneamente. Os 2 movimentos acontecem simultaneamente, tá? Não vou entrar em detalhes, que aqui eu precisaria falar de movimento uniformemente variado, para vocês entenderem. Eu ainda não expliquei esse conteúdo, vocês vão ver mais à frente. Quando chegar mais à frente, que a gente trabalhar outros movimentos, aí eu volto a falar sobre isso aqui. O que é composição descrita por Galileu? Simultaneidade e independência dos movimentos, tá? Pode ficar tranquilo, depois eu retomo isso aqui. Mas, e aí eu estava conversando, acho que eu já até comecei a falar a respeito disso com vocês aqui, ó. A pessoa está na academia, está lá correndo. Já falei, né, pessoal? Sim? Acho que já, professora. Então, Já falou, sim, professora. Já falei. Então, a pessoa tá lá correndo na esteira, correndo na esteira. Só que você olha só do tronco para cima, você vai ver a pessoa o quê? Parada. Por que você percebe a pessoa parada? Porque quando eu tenho 2 vetores, deixa eu só entrar aqui, eu tenho que usar o quadro, gente, não tem jeito. Eu falo, vou só usar slide? Não tem como. Eu tenho que mostrar, falar. Vou tirar minha bagunça daqui, ingressar. Rapidinho, tá? Calma, paciência. Sônia está entrando na reunião. Deixa eu interromper aqui, que eu vou usar. Mas não é para filmar o teto, né? Ninguém quer ver meu teto. Nem é para ver essa bagunça. Livro da Escola da Inteligência. Ó, pessoal, então o que eu tenho? Se a pessoa, ela tá... aqui. Se a pessoa, ela está correndo nesse sentido, com uma velocidade... 5 km. Porém, a esteira ela roda, você está correndo com seus pezinhos nesse sentido. Só os pezinhos, tá, gente? Ó. Vê que coisa horrível. Mas a esteira está no sentido oposto. A esteira, ela gira nesse sentido com a mesma velocidade, ó. Porque se você tiver com uma velocidade diferente, vamos supor, se você tiver a 6 km por hora, você vai à frente da esteira. Ou se você tiver com uma velocidade menor que essa, você vai cair da esteira. Ou seja, em cima de uma esteira, você tem que ter a mesma velocidade da esteira. Porém, sentidos opostos. Quando eu somo esses 2 vetores, quanto é que dá? 0. 0. Então, quando eu somo esses 2 vetores, o vetor resultante é igual a 0. Por isso que quando você olha para a pessoa, para o tronco da pessoa, a cabeça, do pescoço para cima,
Você olha a pessoa e você percebe que a pessoa está o quê? Parada. Você só sabe que a pessoa está se locomovendo. Por quê? Por conta do movimento das pernas. Mas a pessoa sai do lugar? A pessoa não sai do lugar. Ela vai e volta e está no mesmo ponto. Ela não sai desse ponto. Então, em cima da esteira, ela vai continuar nesse ponto aqui. Ela não sai. Se ela sair, é porque ela está com uma velocidade maior ou menor do que a esteira. Até aqui, tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo? Voltando lá, porque isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, porque senão o aluno vai confundir composição de movimento, sabe com o quê? Com velocidade relativa. Velocidade relativa, quando você tinha dois objetos no sentido oposto, quando eu tenho dois carros, ao se chocarem, ao se colidirem, o que ia acontecer com as velocidades? Somava. Aqui, quando eu tenho sentidos opostos, o que eu faço? Subtraio, é o oposto, tá? Então, por isso que eu tenho que ficar bem fixo na sua cabeça, senão você vai confundir. Continuando, aí vem o barquinho, gente. Isso aqui é clássico. Quais são os jeitos de cobrar essa coisa, composição de movimento na física? Barquinho, descendo o rio, subindo o rio, cruzando o rio. Sempre, sempre. Ou esteira, ou um vagão. A pessoa está em cima de um vagão, correndo em cima de um vagão. São as três coisas mais usuais. Mas a principal é esse bendito barquinho aí. Professora, tinha um exercício no livro sobre isso. Então, mas a maior parte dos exercícios, gente, é barquinho. Fora barquinho, esteira. Primeiro lugar, barquinho. Segundo lugar, esteira. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a diferença da velocidade relativa para a composição do movimento? Aqui, ó, se eu tenho um barco, suponhando eu tenho alguma coisa, ó, tem um barco. A água vai empurrar. Vou pegar aqui esse outro aqui, vermelho. Ó. Aqui, olha esse potinho na minha mão. Esse potinho, se eu tiver a correnteza no mesmo... imagine que esse potinho seja o barquinho. O barquinho está se movimentando. Se movimentando. A água, ou ela vai ajudar esse barquinho no movimento, ou atrapalhar esse movimento do barquinho. Imagina uma pessoa correndo. Vamos pensar o seguinte, o queniano, corrida de reis. Deixa eu até sair aqui. Corrida de reis. Imagine que na corrida de reis está faltando um passo somente. Um passo somente. Um passo para o queniano e um passo para o brasileiro. E você está atrás correndo. Não tem como você ganhar. Imagine se você empurrar o brasileiro. O que vai acontecer? Ele vai mais rápido. Vai dar impulso para ele? Ele vai ganhar a corrida, porque você auxiliou no movimento dele. Mas aí ultrapassa também, né, professora? Mas vamos pensar. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu com o brasileiro. Na Olimpíada, você lembra que o brasileiro estava correndo e o que aconteceu? Um participante pegou e tentou agarrar esse brasileiro. Na realidade, o que ele fez? Ele atrapalhou o movimento. Então, aqui, nesse caso do barco, pensa, a correnteza, ela pode atrapalhar o movimento ou ela pode ajudar esse barco. Uma pessoa, vamos supor o seguinte, não tem jeito. Ai, que ódio de mim, mas não tem jeito. Vou fazer o barquinho. Eis o barquinho, eis o barquinho. Então, vou colocar um barquinho. Barquinho eu sei desenhar, gente. É milagre, mas eu sei. Ó, só porque falou assim, né? Eu vou colocar coloridinho. Ah, Sônia, brincou. Ó, brinca, ó. Tem um barquinho. Então, a água, a correnteza. E eu vou colocar uma pessoa aqui. Coloquei uma pessoa aqui. Tá, beleza. Coloquei a pessoa aqui. Se a correnteza está nesse sentido
e o barco está no mesmo sentido, vou colocar velocidade do barco, velocidade da correnteza. Essa pessoa, quando ela olhar esse barquinho, vai perceber esse barquinho como? Com qual velocidade? Essa pessoa está embaixo d'água? Não, ela está do outro lado. O barquinho está andando e ela está na margem, olhando esse barquinho andar pelas águas de Cuiabá, suponhamos, tá? Então, ela está na margem aqui, ó, olhando esse barquinho passar. Se a correnteza e o barquinho estão no mesmo sentido, mesma direção, ele vai perceber esse barco aqui com uma velocidade resultante, que será a velocidade da correnteza mais a velocidade do barco. Suponhamos que a correnteza esteja a 3 metros por segundo e o barco a 5 metros por segundo. Então, essa pessoa aqui, ó, que está às margens dessa água, vai perceber esse barquinho aqui com uma velocidade resultante que será de 8 metros por segundo. Por quê? Os vetores estão na mesma direção, mesmo sentido. Ó, se os vetores estão na mesma direção, mesmo sentido, os vetores irão ser somados. Ó, e daí quando eu somo 5 mais 3 vai dar 8. Então, essa pessoa vai perceber esse barco com 8 metros por segundo. Uma velocidade de 8 metros por segundo. Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Pergunto. Eu vou colocar uma outra pessoa, um cabeçudinho bem aqui, porque a professora só sabe fazer extraterrestre. O cabeçudinho tá aqui, ó, extraterrestre. Lá dentro do barco, pergunto, a pessoa que está dentro do barco percebe o barco com qual velocidade? Qual velocidade? Normal, professora? Não sei. A velocidade do barco. Só vai perceber a velocidade maior quem está do outro lado da margem. Quem está dentro do barco vai perceber a velocidade do barco. Qual é a velocidade do barco? 5 metros por segundo. Tá? Por que a professora está falando isso? Gente, é nesses detalhes aí que às vezes o aluno peca. Porque geralmente os exercícios não perguntam isso. Mas pode ser uma questão do Enem? Pode. Tanto é que tem a questão lá, o barquinho do capeta. O barquinho do capeta, ele coloca com força. Mas você tinha que entender isso aqui, ó. Para você responder lá a questão do barquinho. Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Sim. Deixa eu voltar. Ótimo. Tá, continuando. Então, quando eu tenho correnteza, puxar para cá. Quando eu tenho correnteza e barco com os vetores no mesmo sentido, mesma direção, as velocidades, elas vão se somar. Olha aqui, eu tenho uma soma. A velocidade resultante é a soma do barco mais a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Porém, perceba o seguinte, aqui a situação é contrária. Se a correnteza ela está atrapalhando o movimento, o barco está subindo e a correnteza é para baixo. O que vai acontecer com os vetores? Eu vou ter uma subtração de vetores. Então, voltando, situação contrária ocorrendo, tirar, apagar isso aqui, ó. Mas para quem? Ele vai chamar essa pessoa aqui, sabe de quê? Observador. O observador dentro do barco é assim. Gente, é tão clássico isso. Tão clássico. Ó, agora a gente vai mudar o sentido da correnteza. Perceba, o barco está subindo. E a correnteza está descendo, ó. A correnteza ela está atrapalhando o movimento do barco.
Então, essa pessoa aqui, o que que ela vai perceber como velocidade resultante? Ó, 5 para cá e 3 para cá. Qual seria o vetor resultante entre esses dois? Eu tenho uma subtração de vetores. Meu vetor resultante é 2 metros por segundo. Da onde surgiu? A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Então, quando os vetores eles têm mesmo sentido, mesma direção, eu vou somar os vetores. Quando os sentidos são opostos, eu vou subtrair os vetores. Ou seja, essa pessoa aqui vai perceber o barco uma velocidade resultante de 2 metros por segundo. Beleza? Sim? Sim. Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, fala. Não, professora. Professora, tô com Até que eu tudo. entendi um pouquinho. Não tem que entender, tem que entender tudo, né? Ó, agora, olha isso aqui. O que que você está percebendo? Ó, a velocidade aqui. Eu tenho uma velocidade da correnteza e tenho a velocidade do barco. Velocidade da correnteza e velocidade do barco formam um ângulo de 90 graus. A situação é a seguinte. Como é que é falado no exercício? O barco, ele quer atravessar o rio. E é desse jeitinho que ele vai colocar lá, tá? O barco atravessando o rio. O barco quer sair de uma margem para outra margem. Aí eles colocam o barquinho lá, barquinho, barquinho. Aí o barquinho dessa vez está querendo sair dessa margem e ir para outro lado da margem. Ou seja, o barco está nesse sentido. O barco. A velocidade do barco. Porém, a correnteza está nesse sentido. Ó, novamente aqui, quando eu coloco os dois vetores, vou tirar aqui. Quando eu coloco esses dois vetores, ó, velocidade do barco, velocidade da correnteza, forma um ângulo de quê? Forma um ângulo de quê? De quantos graus? Quantos graus? 90? 90 graus, olha aqui. E aí, como é que resolve? Toda vez que tem algo que forma um ângulo de 90 graus. E outra coisa, aqui é origem com origem. Se é origem com origem, que regra que a gente vai utilizar? Vetor resultante? Vetor resultante, mas qual regra? Tem a regra do polígono, regra do paralelogramo. Qual regra? Paralelogramo? Polígono. Retomando conhecimento sobre regra do polígono, regra do paralelogramo. O que que é isso? Ó, quando eu tenho isso aqui, ó, origem, extremidade. A extremidade desse vetor aqui está juntando com a origem desse outro vetor. E aí eu tenho o meu vetor resultante, sai da origem e vai até a extremidade. Isso aqui é a regra do polígono. A regra do paralelogramo, eu tenho origem com origem. Ó, tá vendo? Origem com origem. Daí o que que eu faço? Um prolongamento aqui. Prolongo aqui. Pá, 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 pá. Prolongo aqui. Pá, 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 pá. Saindo de lá da origem, ó, ó. Quem que surge? Ele, o vetor resultante. Olha o meu vetor resultante aqui. Esse é o meu vetor resultante. Ou seja, o que que diz esse vetor resultante para mim? Então, quando o barco está nesse sentido e o barco está com motor e está andando para atravessar esse rio.
mas a correnteza tá nesse sentido, formando com o barco um ângulo de 90 graus, o barco, na verdade, ele não vai andar aqui, ó, fazendo uma reta, mas o barco vai andar na diagonal. O barco vai andar nesse sentido, ó, na diagonal. Por quê? Porque é o vetor resultante entre VB, que é a velocidade do barco, e VC, que é a velocidade da correnteza. Então, na realidade, o barco vai andar na diagonal. Quem é essa diagonal? É a velocidade resultante. É o meu vetor resultante. Alguma dúvida? Não. Não? Posso prosseguir? Voltando lá. Então, quando barco e correnteza formam um ângulo de 90 graus, na realidade, o meu vetor resultante vai estar onde? Na diagonal. Por que na diagonal? Regra do paralelogramo. E daí, quem é essa velocidade resultante? Vou usar o quê? Pitágoras. Por que eu uso Pitágoras? Porque forma um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus, meu vetor resultante, ele vem da onde? Da regra de Pitágoras. Ou regra do paralelogramo, regra do lei dos cossenos, só que cosseno de 90 graus é igual a zero, aí fica Pitágoras do mesmo jeito, tá? Que é o que eu estava falando. Aqui, aí a diferença, olha lá a velocidade relativa, gente, ó. Os carros se chocam, no choque dos carros, tá somando a velocidade. Só que no barco, ó, no barco, o que aconteceu? As velocidades, quando elas estão em sentidos opostos, subtraindo. Velocidade relativa, eu não estou fazendo análise vetorial. Quando eu falo em composição de movimento, o barco subindo, o barco descendo, eu estou fazendo uma análise vetorial. Então, aqui está somando os vetores. Se fosse velocidade relativa, eu estaria subtraindo. Aqui eu estou subtraindo os vetores, porque os vetores são opostos. Se fosse na velocidade relativa, eu estaria somando. Por quê? Quando os carros se chocam, eu tenho a somatória das velocidades. Mas aqui eu não estou analisando o que é relativo, até o nome já fala, o que é relativo. Aqui é análise vetorial, que é de fato, tá? É a análise dos vetores. Alguma dúvida com relação à diferença de composição de movimento, que é esse barquinho subindo, esse barquinho descendo, com velocidade relativa? Ou não? Não. Não. Tá, beleza. Vou retomar. Acho que dá para a gente resolver, porque tem os exercícios que é para fazer, mas tem o exercício de barquinho aí, que vocês estavam falando. Gente, outra coisa, os exercícios que para vocês me mandarem, o que tem barquinho não é para resolver, porque eu ainda não terminei de explicar o conteúdo. Agora que eu vou resolver um exercício, tá? Deixa eu pegar o livro aqui. Professora, não era para resolver de barquinho? Do barquinho, não. É só o de vetores. Aquele vetores que é o básico do básico. O que tem barquinho, você viu lá, rio acima, rio abaixo, não é para resolver, porque eu não tinha explicado o conteúdo, tá? Ó. Professora, posso mostrar? Terminei. Pode mostrar. Tá bom, calma aí. Quem que falou que quer mostrar? Só para eu anotar aqui. Nono A. Foi a Lorena, professora. Já vou mostrar. Lorena, pode mostrar. Então, o que tem barquinho, gente, falou rio, falou barco, não é para fazer. Professora, eu já fiz o de barco. Eu não fiz. Tá, mostra aí, minha linda. Aqui, professora. Perfeito. Tá, dentre esses daí, Lorena, que você fez, qual que você sentiu mais dificuldade? De vetores, sem ter barcos. Esse aqui, professora. Qual? 13. Eu peguei ajuda da internet. Tá? Qual? Como é que fala? No 13. Como é que fala o exercício? O que fala o exercício? Nossa, o 13 é de barco, não é? É? É.
Eu peguei ajuda da internet no 13, professora. Mas como o que fala o exercício? Lê para a professora aí, rapidinho, fiquei curiosa. É de barco. De barco não. De barco não precisava resolver. De vetores, normal. Você teve alguma dúvida? O de vetores. Sem ter barco. Tem alguma dúvida? Não sei, professora. Tá. Peguem lá, então. Vamos pegar um exercício de barco para resolver. Tem um exercício que fala, eu não sei qual que é, como é que ele tá aí. Ele fala o seguinte, um ultraleve, alguém poderia me ajudar para falar a página e o número do exercício, que eu tô com um livro velho aqui, por gentileza? Ó, fala assim, um ultraleve. Alguém me ajuda? Eu não sei se tem esse exercício. Fala de barco, atividades para a sala. Não, testando seus conhecimentos. Tá aí, testando. É na página 17. Na página 17 tem um gurizinho. Achou? Página 17? Deixa eu ver. Peguem aí para ajudar a professora. É porque vocês ficaram tão assim com esse barco. Qual é a questão que vocês acharam difícil? Deixa eu resolver agora, então. Falem aí, que eu procuro aqui. Eu achei uma de vetores difícil, que eu não entendi. Qual? Qual questão? Fala aí, vamos tirar dúvida. Foi a 13 que falou para representar graficamente os vetores de diferença V2 menos V1 e V3 menos VR. Que tem uma circunferência. Sim. Tá. Gente, esse exercício, muita gente teve dúvida. Quem mais teve dúvida na resolução desse exercício? Vamos aproveitar nosso tempo, eu tenho poucos minutos, mas dá para eu resolver. Quem mais teve dificuldade nesse exercício? Vocês vão chorar de raiva. Por quê? Porque é muito simples. Ó. E eu vou te contar um negócio. Sabe o que fez esse exercício ficar complicado? Porque tem o desenho de uma circunferência, sabia? Por conta dessa bendita circunferência, que é V1, né? V2, V3. Esse aqui nem tem. Aí ele coloca lá, um negocinho bem assim. Isso, né? Ele fala o vetor de diferença. Ele quer saber V2 menos V1. E ele quer saber V3 menos V1. Rapidinho, só eu finalizo, tá? Já tá acabando. Deus me livre. Passa muito rápido. Eu fico desesperada. Ó. Qual que é o problema? Ai, Bianquinha, lindo! Qual que é o problema? Você tem que tirar dessa circunferência. Quem é o vetor V1? Esse aqui. Quem é o vetor V2? Esse aqui. Ó. E quem é o vetor V3? Puxa mais pra cá. Quem é o vetor V3? Esse aqui. Nossa, professora, eu tinha começado a fazer assim. Aí, tipo, nossa. É só para você representar. Aí, o que ele pede? V2, ele pede V2 menos V1. Ó, quem é V2? V2 é esse aqui. V2 é isso. V1 é isso aqui. Só que como é negativo... Não, desculpa, tá para lá. Ó, já tô até colocando a resposta. V1 tá para lá. Só que como é negativo, esse aqui é positivo, ó. Esse é positivo. Para ele se tornar negativo, é só eu mudar o sentido dele, ó. Muda o sentido, ele se tornou o quê? Negativo. Agora vou juntar todo mundo. Junto V2 com V1. Ó, que regra que eu tô usando? Que regra que eu tô usando? Regra do polígono. Olha aqui o vetor resultante. Só isso. Você acredita que é só isso?
Agora, ele pede V3. Deixa eu apagar aqui embaixo. Ele pede V3 menos V1. V3 menos V1. Ó, V3 é assim. V1, assim. Se é menos V1, eu vou mudar o sentido desse vetor. Para cá, ele é positivo. Então, se eu inverter o sentido, ele vai se tornar o quê? Negativo. Aí, quando eu somo esses dois vetores, vou juntar esses dois vetores, ó. V2 e V1. Ó o vetor resultante aqui. Esse é o vetor resultante. E aí? E aí, nono? Fácil? Não gostei, professora. Eu sabia que você ia ficar É chateado. confuso demais, professora. Fácil. É assim, ó. Pá na cara da gente. Mas sabe o que confunde? Deixa eu só falar para vocês. É porque colocou a circunferência. Se ele não tivesse colocado essa circunferência aqui, colocado os vetores assim, ó, ninguém ficaria com dúvida. É só você tirar a circunferência, ó. Tira a circunferência, tira isso. Ó o exercício aqui, ó. Acabou. Ó, meus amores, um beijo. Sara, faz o seguinte, então. Sara, você manda, pega com todo mundo aí as fotos e manda para a professora, fazendo favor, minha linda. Tá Aí bom, eu professora. olho, fica mais fácil para a professora, senão eu vou olhar Gente, vou demorar muito tempo. Então, fazem assim, mandem para a Sara, fora a Lorena, eu já anotei o nome dela, mandem para a Sara manda de todo mundo para mim. Combinado, Sara? Combinado, professora. Ó, um beijo, fica com Deus. Boa Um aula beijo, amanhã tchau, pra professora. vocês, tá? Tchau, Até professora. nosso próximo Tchau, aula. professora. Bom final de Beijo. semana, professora. Beijo. Fiz os desenhos, professora. Tá, vou olhar. Tchau, professora. Tchau.